Seu Ed Vedder aí, patrono das causas sociais, tá sempre lutando pelas injustiças do mundo, reclamando da indústria da música, mas quando o dinheiro cai na conta todo mês, ele não reclama, né? O Pearl Jam é uma banda que eu tenho uma relação de amor e ódio, né? O Ten versus o acústico ali, essa fase inicial da banda é uma que eu gosto demais. Eles estão sempre aí, né? O Ten vai estar sempre listado como um dos grandes discos de estreia da história. Sempre que tiver uma lista, o Ten vai estar nela, porque é um disco muito maduro para uns caras tão jovens, né? Com tão pouca experiência que eles tinham, eles conseguiram criar um ícone dos anos 90, que é o Ten, uma obra-prima, eu diria. E no Ten sai a Black, né? Essa música aí mais introspectiva, onde o Ed Vedder pondera aí o final de um relacionamento. Falar de Pearl Jam sempre é delicado, porque o fã é aquele fã fanático que sabe tudo, gosta de tudo, defende a banda. Então eu já tô esperando aí as pessoas que vierem aqui esperando que eu fale bem de Pearl Jam, vão se decepcionar, já prepara o dislike, não tem problema mesmo, mas Pearl Jam como banda, adoro. Músicas, adoro. Discos, gosto demais. Agora, a pessoa em específico, né? Stone Gossard, um dos maiores riff makers que eu já vi dos anos 90, né? O cara tem um bom gosto na hora de tocar essa guitarra e ninguém menciona o nome do cara, né? Todo mundo dá crédito ao Mike McCready e todo mundo esquece de falar do Stone Gossard, um baita guitarrista. E ele é responsável pelos riffs dessas músicas clássicas do Pearl Jam e parece que ele não recebe aí o suporte, o reconhecimento merecido. Outra coisa, outra criminalidade, né? Porque na banda tem uma diva, né? Então ela assume, né? Ela suga todos os holofotes para as causas sociais que ela adora de falar e não deixa os outros brilhar, né? Então, vocês já sabem de quem eu tô falando e é do Ed Vedder. Tem um conteúdo político no Pearl Jam desde a sua concepção. Então isso aí já se sabe, né? Não dá para reclamar sobre isso e não é sobre isso que eu tô reclamando. Mas é tudo feito com muito bom gosto, ao mesmo tempo de que são letras que são suportadas, né? São aliadas a melodias e canções muito bem feitas. Então tudo se equilibra para tu ter um conjunto fantástico de música, melodia, letra, intenção, né? O tema, ele é suportado por uma música interessante. Isso aí também é outra coisa que a gente pode falar. Isso é uma matéria da Rolling Stone, onde o Ed Vedder dá uma entrevista em que ele, notoriamente, aí nos anos 90, ele tinha essa briga toda com as gravadoras e a briga de lançar singles. Eles não queriam fazer clipe, eles não queriam lançar singles. Então toda essa briga já fazia parte da concepção do Pearl Jam, e eu chuto que era mais ideia do Ed Vedder do que a banda inteira concordar com isso. Então, segundo a história da Rolling Stone, contada pelo próprio Ed Vedder, então não dá pra reclamar que sou eu que tô inventando, essa matéria é real, existiu e foi ele que deu essa entrevista, e ele estava indo sentado numa praia, refletindo sobre a sua vida, né? Então é óbvio, né? Ed Vedder estava numa praia, ele não estava se divertindo, não estava nadando, né? Ele estava lá marinando nas suas emoções e refletindo sobre os problemas sociais do mundo. E aí nisso, a música já tinha sido lançada, Black, e ele escuta um grupo de pessoas diz que ele tinha umas folhagens ali, uns arbustos, umas moitas, e do outro lado ele escuta um bando de pessoas cantarolando Black. E aí o que acontece? Bom, tu imagina tu com os teus amigos ali, né? Tava cantando Black na praia, descontraído, e todo mundo confraternizando, e aí de repente do meio de uma moita pula Ed Vedder. E aí tu diz, meu Deus, cara, a gente tá cantando a música do Pearl Jam e aparece o vocalista aqui pra cantar com a gente. Não. Ed Vedder pula da moita, sai do meio do mato e diz, vocês podem não cantar essa música porque eu escrevi, é uma música minha, ela é muito pessoal e eu não gostaria que vocês cantassem a minha música. Tá aí, tá documentado, o próprio Ed Vedder falando isso, assim. O sonho de todo compositor é tu criar uma música que pessoas cantem, que conecte com as pessoas a ponto de elas estarem num ambiente descontraído e elas conseguirem confraternizar e escolher a música que tu criou pra cantar entre os amigos, compartilhar essa ideia, de tanto que essa música conseguiu conectar com elas e afetar a vida delas. E aí o que a diva faz? Podem, por favor, não cantar a minha música, porque ela é muito pessoal. Eu nunca gostei do Ed Vedder. Sempre tinha alguma coisa nele, assim, a vida pessoal, né? Como intérprete, como artista, como compositor, ele é um cara excelente. Mas esse estrelismo, assim, né? Ele quer pagar de social, mas tem esses momentos estrelistas, assim, que realmente não me agradam. Eu sei que o fã de Pearl Jam deve estar furioso com o que eu tô dizendo, mas realmente não me agrada. E se eu tenho que falar de Pearl Jam, que foi uma música solicitada aí, e é assim que funciona esse canal, você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo, interpreto e talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. E se gostou do vídeo, compartilha pra ajudar o canal a crescer, mas eu sei que o fã de Pearl Jam não vai compartilhar esse vídeo, mas também não tem problema. Então, para aqueles que ainda estão assistindo esse vídeo sem mandar uma ameaça de morte para minha casa por ter falado mal do santo Ed Vedder, vamos falar de inglês e ver o que ele quis dizer com a sua poesia. Mas nesse ponto a gente pode falar bem, porque o cara escreve bem,
canta bem, né? O cara tem uma presença de palco, então ele tem os seus lados positivos, né? Mas eu acho que ele já era meio megalomaníaco antes mesmo de ser famoso. Sheets of empty canvas, untouched sheets of clay. O sheets é uma palavra complicada ou diferente porque ela pode ser pedaços de papel, ela pode ser lençóis, né? Ela está no plural, e ela também pode ser grandes quantidades. Então, sheets of empty canvas pode ser várias... canvas é a tela e também pode ser aquele material que é usado para fazer a tela, né? A tela de pintura. Então, empty canvas seria a tela vazia, porque ela não foi pintada ainda, e o sheets of empty canvas significa que elas estão todas empilhadas ou distribuídas. Então, tem muitas telas vazias na frente dele. Untouched sheets of clay. Então, de novo, né, uma grande quantidade de argila que foi intocada, né, não foi tocada. Untouched sheets of clay. Então tem vários pedaços de argila na frente dele. Dando a ideia de um ateliê aí, né? Algum lugar onde o criativo, talvez até o músico, né? Mas nesse caso, como ele fala canvas, que é a tela, e clay, que é a argila, dá a entender de um ateliê, de um artista aí plástico, né? Alguém que mexa manualmente, né? Não um escritor necessariamente. Were laid spread out before me as her body once dead. Então eles estavam aí dispersos, né? Distribuídos na minha frente. Were laid spread out. O laid é o deitar, né? Estavam deitados no chão, mas dispersos de uma forma aberta, né? Então eles estavam dispersos de um jeito que ele conseguia ter uma visão de todas as coisas que estavam no chão, dando a intenção de escolha, né? Ele podia escolher qual material ele podia pegar para usar. As her body once did, como o corpo dela um dia teve, né? Esteve ali. Então, esses materiais que não foram utilizados estão aí dispersos no chão, como o corpo dela um dia esteve. O spread out tem uma malícia, porque quando tu fala de coisas inanimadas, né? Spread out significa que elas estão espalhadas no chão. Mas quando tu fala spread out e ele dá a conotação de uma mulher, né? Aqui o corpo de uma mulher, o spread out é abrir as pernas, né? Estar com as pernas abertas. Então, essas coisas estão no chão, assim como ela esteve um dia com as pernas abertas para ele, né? Então, ele já deu uma intenção de criatividade do artista e já uma conotação sexual, né? All five horizons revolved around her soul as the earth to the sun. Então, os 5 horizontes, eles giravam, né? Rotacionavam aí, né? Circulavam a alma dela, assim como a Terra circula o Sol. Então, aí, né? E o five horizons, os 5 horizontes, também podem ser as emoções, né? Now the air I tasted and breathed has taken a turn. Então tem que cuidar com a palavra breathe. Essa aí tem TH e tem que cuidar muito, né? Respirar. É uma palavrinha bem delicada de se falar. E agora o ar que eu provei, né? Tasted é provar. And breathe. E respirei. Então o ar que eu provei e respirei has taken a turn. Então ele taken a turn é tomar uma volta, né, fazer uma curva, mas na verdade, né, foi modificado, não é mais o que era. Então aí dando a entender o final desse relacionamento. And all I taught her was everything. E tudo que eu ensinei para ela foi tudo, né, tudo por completo, todas as coisas. I know she gave me all that she wore. Eu sei que ela me deu tudo que ela vestia. E aí tu tem a ideia, né, já de estar falando de um ateliê de um artista, né, e ela tava ali, né, aberta, né, com as pernas abertas no chão. Então ele tá dando a ideia de nudez, né, estar despida. Quando ela deu para ele tudo que ela estava vestindo, também pode ser a ideia de verdade, né? Ela entregou tudo sem esconder nada. Então ela tirou a roupa, ficou despida no ateliê do Ed Vedder, e aí ela diz, né? Ele ensinou para ela tudo e ela entregou tudo que ela estava vestindo. Então dando a ideia de honestidade. And now my bitter hands chafe beneath the clouds. Aqui, essa é a frase mais estranha, assim. Aí eu vou pedir ajuda para os fãs de Pearl Jam, se eles ainda estão assistindo esse vídeo e não me odeiam até agora. E agora minhas mãos amargas, elas estão aí, né? O chafe é aquela ideia de um atrito, assim, algo que irrita, uma irritação. Então as minhas mãos amargas estão irritadas por debaixo das nuvens. Eu não faço a menor ideia o que ele quis dizer com isso, né? Então, talvez só pintando aí uma ideia, pintando aí uma metáfora para artista, né? Mas pintando essa ideia de que... Porque mão amarga, né? Tu tem que provar a mão para a mão ser amarga. Então, é uma ideia que eu não consigo entender. Assim, se ele falasse que as mãos estavam sujas, aí dá a ideia de um crime, né? Ou a ideia de ele fazer algo que ele se arrepende. Mas a mão amarga, ela tem uma conotação que eu não entendo muito bem. E aí a mão amarga, ela está irritada por debaixo das nuvens, né? Então, a nuvem esconde o sol. Então, significando aí que ele estava num dia nublado, ou talvez um dia... onde a clareza dele já tivesse um pouquinho diluída, né, difusa. Of what was everything. Então, né, por debaixo das nuvens que um dia foram tudo. All the pictures have all been washed in black, tattooed everything. Então, as fotografias foram todas lavadas em preto, né, washed in black, significando aí que ele simplesmente deve ter pintado por cima
das fotografias, dando mais essa conotação de ateliê aí, o lugar de um artista, e aí ele pintou todas as fotografias porque ele queria esquecer das memórias. Tattooed everything. Então eu tatuei tudo. Significando também, tem duas conotações, né? Pode ter tatuado tudo no sentido de que ficou marcado para sempre nele, né? A tatuagem é permanente e mesmo que tu apague, ela ainda continua lá, né? Ou a ideia de tatuar por cima, né? Então aqueles tatuou o nome da namorada, terminou com ela e tatuou por cima para apagar o nome. Pode ter essas duas conotações. I take a walk outside, I'm surrounded by some kids at play. Então eu dou uma caminhada aí do lado de fora e eu estou cercado de crianças que estão brincando. I can feel their laughter, so why do I sear? Então eu consigo sentir as suas risadas, né? A felicidade dessas crianças, então por que eu me queimo? Por que eu me cauterizo? O sear é a queimadura não de fogo, mas aquela queimadura de doer, assim, né? Dói, arde, né? Então é uma ardência com o sentido de queimadura. Então por que eu tô com essa ardência, né? Sentindo a felicidade dessas crianças, mas ele se sente mal perto delas. And twisted thoughts that spin around my head. I'm spinning, how quick the sun can drop away. Então aí, né, os pensamentos distorcidos que circulam pela minha cabeça, né, ao redor da minha cabeça. Então ele está traumatizado aí com essa situação, né, não consegue deixar de pensar nisso. I'm spinning, então eu estou girando. Sim, estou girando. How quick the sun can drop away. O quão rápido o sol pode cair, né? Então significando que a noite está chegando, então ele já está, né, entrando numa depressão aí. And now my bitter hands cradle broken glass, né? E agora as minhas mãos amargas, de novo, né? Não entendo o que ele está querendo dizer com mãos amargas. Elas embalam o vidro quebrado, né? Broken glass. Mas o cradle é a ideia de segurar um bebê, né? O nome para isso, eu até nem sei o nome em português, assim, mas o nome do cradle, que cradle pode ser berço, mas nesse caso, quando tu tá segurando alguém, pode ser embalar, né? Mas é a ideia de quando tu segura um bebê daquele jeito clássico, assim, aquele jeito materno, né? Então ele também faz esse contraste que é belíssimo, a baita poesia do Sr. Ed Vedder, né? Então ele tá embalando, tá segurando cacos de vidro, né? Vidro quebrado. Então as mãos amargas embalam o vidro quebrado of what was everything, né? Daquilo que foi tudo. Então o vidro quebrado mostrando que esse relacionamento se desfez, né? Se quebrou. All the pictures have all been washed black, tattooed everything. Então, né, todas as fotografias foram pintadas, né, foram lavadas de preto e tudo foi tatuado. All the love gone bad turned my world to black. Então, todo o amor que deu errado, né, gone bad, é tipo assim, estragou, né, que estragou. Todo o amor estragado transformou o meu mundo no preto, né. Então, aí o nome da música. Tattooed all I see, all that I am, all I'll be. Yeah, então aí, tatuado, então permanente, tudo que eu vejo, tudo que eu sou e tudo que eu vou ser. Então ele dando uma fatalidade, né? Então realmente está marcado permanente essa situação na vida do Ed Vedder. I know someday you have a beautiful life. I know you'll be a star in somebody else's sky. But why? Essa aqui é muita poesia, é uma frase fantástica. E aí não dá pra reclamar do Ed Vedder, né? O cara sabe escrever uma bela poesia. Mas eu acho que às vezes ele é meio Corey Taylor, assim, ele podia ficar quieto às vezes, né? Eu sei que algum dia você vai ter uma vida bela. E agora aqui entra a bela poesia dele. Eu sei que você vai ser uma estrela no céu de alguma outra pessoa. Mas por quê, né? Então o Ed Vedder gostaria que essa pessoa fosse a estrela no céu dele. Aí como ele diz antes ali, né? As nuvens estão caindo, o sol está caindo, né? As nuvens estão aparecendo. Então ele já dá a ideia que a noite está chegando. Mas no céu dele essa pessoa não é a estrela. Então baita poesia, né? Why can it be or can it be mine? Então por quê? Por que não pode ser? Porque não pode ser minha. Oh yeah. E aí acaba o som, né? Então se você assistiu esse vídeo até agora e não me odeia, então a gente pode aí celebrar, né? O Ed Vedder é um baita compositor, um baita poeta. O cara quando tem uma performance ao vivo, ele realmente é um cara que tem o domínio da plateia, tem uma voz excelente. Então ele tem muitas qualidades, né? Mas na minha opinião, ele poderia às vezes ficar um pouquinho quieto, assim. Ele não precisa se expor tanto nessa luta dele com as causas sociais, né? Porque aí tu pega um cara que nem eu, que gosta de ir atrás e descobrir coisas sobre as bandas e tu vê que tem um pouquinho de hipocrisia no discurso dele, o que não me agrada nem um pouco, né? Mas já dizia o velho ditado, não conheça seus ídolos, né? Às vezes é melhor a gente não saber o que se passa nos bastidores. Então se curtiu esse som, ou tem um entendimento melhor dessa letra, né? O Bitter Hands é meio estranho também, as mãos amargas, né? O que ele quis dizer com isso? Deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.